Sistema de equações lineares. Iniciaremos aí pela classificação dos sistemas, né? Os sistemas lineares são classificados quanto ao número de soluções, tá? Então nós temos aqui, né, essa forma de organização aqui, né? O sistema linear, ele é possível ou ele é impossível? Também chamado aqui de compatível, tá? Sistema possível ou sistema compatível são sinônimos, tá? Possível ou compatível. Esse é um sistema que também aqui, ó, usa-se muito em algumas questões, né? Esta frase aqui, né, que é o sinônimo também. Quando se diz, o sistema admite solução, ele está se referindo ao sistema possível, ou também chamado sistema compatível, tá? Mas o sistema ele pode ser impossível ou incompatível. Também é usada às vezes uma frase que seria um sinônimo dessa expressão, quando não admite solução. Bom, no sistema possível, esse primeiro ele se divide em determinado e indeterminado, tá? Então, inclusive, usa essas abreviaturas aqui, ó. Sistema possível e determinado, tá? Ou ainda, nesse caso aqui, ó, sistema possível e indeterminado. E nesse caso aqui, sistema impossível, tá? Quando é que o sistema é possível e determinado? Lembrando que possível, ele admite solução, mas essas soluções, elas podem, admite solução. A solução, ela pode ser única ou infinitas, né? Então veja, no determinado, ó, está determinando um valor, admite uma única solução. E o sistema possível e indeterminado, ele admite solução, mas admite infinitas soluções, tá? Então, quando a gente está diante de um sistema, né, linear, é muito comum, em algumas questões, elaborarem questões em função da classificação ou pedir a classificação, tá bom? Então é importante você entender que são basicamente três possibilidades. Ou o sistema, então, ele é possível e determinado, né? Lembrando que possível pode ser também chamado compatível, ou o sistema é possível e indeterminado, ou o sistema é impossível. É uma dessas três classificações, né, nos sistemas, tá certo? Muito bem. Na sequência, então, vamos falar o que é um sistema. Ali eu só fiz uma apresentação na classificação. Mas um sistema de equações do primeiro grau com duas variáveis, nós vamos verificar agora o que é e vamos até resolver, tá? Toda equação na forma, toda equação, então vejamos aqui alguns destaques, da forma A1, x1 mais AX2 igual a B é denominada equação linear, tá? Onde A, B, os valores que vêm do lado da variável, que são os chamados coeficientes, né? Onde x é a variável e o B aqui é o famoso termo independente, está aqui embaixo, né? Um sistema linear é todo o conjunto de M equações lineares. Vamos ver aqui exemplos. Antes disso, tem duas observações. Quando o termo independente for igual a zero, quem é o termo independente? Esse B aqui, ó. Quando ele for igual a zero, e é bem comum isso acontecer, né, o valor aqui, depois, na segunda parcela, né, no segundo termo for igual a zero, a equação linear denomina-se a equação linear homogênea, tá? Isso aqui é uma classificação, é um tipo, né? Um sistema homogêneo nunca será impossível, pois admitirá pelo menos uma solução trivial. Também é importante, se você tiver um sistema de equação todo igual a zero, né, ele nunca vai ser impossível. Então essa classificação aqui, ó, já não cabe nesse caso, ou vai ser SPD ou SPI, tá? Isso é importante, tá? Porque você tem uma solução pelo menos, né? E no sistema impossível não há solução. Então tá aí já uma dica valiosa. Diante de um sistema de equação, né, você tem vários métodos para encontrar o conjunto de solução. Vejamos os dois mais utilizados, tá? Então, eu vou destacar com vocês aqui os dois mais utilizados para a resolução do sistema de equação. Com duas variáveis, tá? Quem são esses dois métodos? Chamado método da substituição e o método da soma. Então, muito importante agora, tá? Esse é um ponto da matemática, né? Inclusive, esse assunto a gente aborda muito nas aulas de matemática básica, né, onde a gente, vamos dizer assim,
A gente exige que o aluno, né, tenha que saber resolver um sistema, né? Muito bem. Então, eu vou fazer a resolução desse sistema aqui no quadro, né, porque a gente tem aqui um pouco mais de liberdade para usar algumas cores. Eu acho que você vai até preferir. Quer ver? Ó? Então, eu vou repetir o sistema que tem na tela para você. Ó. Nós temos assim, ó, 2x menos y igual a 7. Tá? E a segunda equação está aqui embaixo. X mais 5y igual a menos 2. Tá? Muito bem. Esse é o sistema, né? Por que que é um sistema? Porque eu tenho duas equações com duas variáveis. Duas letras, duas equações. Você pode ter 3 equações e 3 letras e assim sucessivamente. Quando você tem a quantidade de equações igual à quantidade de letras, você tem um sistema linear de equações ou também um sistema de equações lineares. Bom, o que é resolver esse sistema? Resolver esse sistema é nós encontrar o conjunto de solução. Nesse caso, seria encontrar quem são os valores de x e y, né, que assumido ali satisfazem ambas as equações. Ou seja, não adianta nós encontrar valores para x e y que satisfaça a primeira equação e não a segunda. Então, num sistema nós temos que encontrar os valores que satisfaçam as duas equações. Para isso nós temos dois métodos, entre outros, né, bem utilizados. O método da substituição e o método da soma. Portanto, eu vou resolver esse sistema pelos dois métodos. Você pode verificar, né, e verificar aí também qual que mais te agrada, né, e usar eles para resolução. Tá certo? Muito bem, muito que bem. Olha só. Bom, utilizando esse sistema aí, né, você pode, deixa eu só dar uma verificada aqui para deixar igual a resolução do seu material, depois você vai ter acesso ao material aí, fica bacana, tá? Olha só, usando o primeiro método, é chamado método da substituição. Eu vou até intitular já aqui antes, tá? Ó, ou regra também chamada, né? Método da substituição. Consiste no seguinte, em você escolher uma equação, isolar uma letra, né, e substituir na outra equação. Eu vou chamar essa primeira equação de equação número 1 e essa aqui de equação número 2. Eu vou escolher essa número 1, poderia escolher a número 2, tanto faz. Tá? Escolhendo a número 1, tá aqui, ó, 2x menos y igual a 7. Tá? O que consiste, então, o método da substituição? Né? É ele que nós vamos utilizar para encontrar o conjunto de solução. Muito bem. Escolhe uma equação, isola uma letra e substitui dentro da outra. Qual letra que vou isolar? Eu vou preferir isolar o y, então eu passo o y para lá e o 7 para cá. Então eu fico assim, ó, com 2x menos 7 igual a y. Veja que eu consegui isolar uma das letras. Eu poderia ter isolado o x ao invés do y e fica a seu critério. Feito isso, a gente vai substituir essa informação dentro da outra equação. A outra equação é qual? Tá ali, ó. Deixa eu só separar aqui, ó. A outra equação, já vou pincelar ela para cá, ó, é x mais 5y igual a menos 2. Portanto, eu vou substituir essa informação aqui dentro. Por isso, né, justificando até o nome, método da substituição. Eu substituo uma informação dentro da outra equação. Então, aonde tem y, eu vou trocar por 2x menos 7. Então, aqui vai ficar como? X mais 5 vezes o y, né? O y eu vou trocar. Quem é o valor de y? 2x menos 7. 2x menos 7. Né? E veja que nós ficamos com uma equação com somente uma letra, e aí você consegue resolver facilmente. Lembre que aqui você aplica a distributiva. Esse valor vem multiplicando todo mundo aqui de dentro. Portanto, nós vamos ficar assim, com x mais 5 vezes 2x, isso aqui dá 10x, com 5 vezes menos 7 dá menos 35, igual a menos 2. Portanto, aqui, ó, juntando x com x, né, isso aqui vai ficar 11 vezes x, igual a menos 2. Esse 35, que está menos, eu já vou passar aqui para o outro lado, e ele vem mais, né? Mais 35, ok? Com isso, terminamos aqui, né? 11x igual a 33, portanto, x é o quociente de 33 sobre 11, né? Logo, vamos botar aqui, ó, logo x igual a 3, tá certo? Muito bem, achamos o valor de x.
Achamos o valor de uma das letras, uma das variáveis. Para encontrar o valor de y, você pode inclusive escolher essa equação aqui e substituir já, né? Vamos pincelar lá para cá. Ela está lá com 2x menos 7 igual a y. Acabamos de encontrar o valor de x, a gente substitui aqui. Portanto, vamos ficar com 2 vezes 3 menos 7 igual a y. Isso aqui vai ficar 6 menos 7 igual a y. Portanto, y igual a menos 1. Achamos o valor da segunda variável. X igual a 3, y igual a menos 1. Vamos colocar esses valores aqui. Então está aqui o conjunto de solução, 3 e menos 1. Tá? Para verificar se você acertou, se você quiser, você pode fazer a prova real. Né? A prova real você vem aqui, ó, e substitui esses valores aqui. Ó. No lugar do x você coloca 3, no lugar do y você coloca menos 1 e verifica se dá certo. Veja como dá. Ó. 2 vezes 3 é 6, menos com menos vai dar mais, 6 mais 1 deu 7. Ou seja, deu certo na primeira, se encaixar nessa não há dúvidas que nós acertamos. X vale 3, mais 5 vezes menos 1 dá menos 5, com 3 dá menos 2. Ou seja, não há dúvidas que esta é a solução. Usamos o método da substituição, ok? Muito bem. Aqui na tela eu tinha dito para você que você pode usar também o método da soma, tá vendo? Método da soma. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou resolver novamente esse sistema por um outro método. Você me permite apagar? Eu vou inclusive deixar a resposta aqui. É óbvio que nós vamos ter que encontrar a mesma resposta. Só que o método vai ser diferente. Eu vou usar agora o método da soma. E você vai poder até comparar, né, e me dizer no final, né, ó, professor, eu gostei mais do primeiro ou mais do segundo, né, e nas questões você escolha um dos deles, né, e resolva a questão. Método da soma, o que consiste? Né, eu vou repetir aqui do lado, para deixar aqui o sistema limpo aqui, né. Então eu vou repetir as duas equações aqui, ó, 2x menos y igual a 7. E aqui, x mais 5y igual a menos 2. Preste bastante atenção agora. O método da soma consiste em a gente somar as equações. Tá? Só que nessa soma, uma das variáveis tem que se anular, tem que dar zero. Senão, o método não é tão eficiente. E você verifica que do jeito que está modelado o sistema, 2x mais x aqui resulta em 3x. Menos y com mais 5y, isso aqui resulta em mais 4y. Igual a 5 com mais menos 2, vai dar 7, perdão, 7 menos 2, né, daria 5. Ou seja, do jeito que está, eu somei e isso não anulou uma das variáveis. Ou seja, então o método não foi tão eficiente. Mas, então eu tenho que forçar que isso ocorra. Então você vai fazer o seguinte, você vai me dizer, né, ou você vai escolher qual das letras você quer que dê zero. Eu vou escolher que a coluna do x, eu quero que ao somar o x aqui dê zero. Já vimos que isso não ocorre do jeito que está. Mas eu posso forçar que ocorra. De que jeito? Eu tenho que alterar esses coeficientes aqui, ó, né? E aí eu pergunto para você, qual deve ser esse valor para que somado com este dê zero? Esse valor tem que ser menos 2x. Não é, mas então nós vamos forçar que isso ocorra. O que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar toda a equação de baixo aqui, ó, por menos 2. Quando eu faço isso, né, tendo em vista que eu quero que aqui dê zero, eu tenho que multiplicar todos os coeficientes. Quando eu faço essa manipulação, vamos dizer assim, eu não altero em nada a equação, tá? Então eu vou multiplicar esse coeficiente, esse 5 e esse menos 2 também. E aí como é que vai ficar o sistema agora? Vamos colocar de novo aqui modelado. Veja que a de cima eu não alterei, vou deixar do jeito que está. 2x menos y igual a 7. Quando eu faço essa multiplicação, menos 2 vezes x vai dar menos 2x. Menos 2 vezes mais 5 vai ficar menos 10y. Ok? Igual a menos 2 vezes menos 2, que vai ficar 4. Com isso, verifique, né, que agora, quando eu vou usar o método da soma, que basta somar, olha o que vai ocorrer. Vamos somar aqui, ó, a coluna do x. 2x com menos 2x deu zero. Era tudo que nós queríamos, que uma delas anulasse.
Vamos para a segunda coluna do y agora aqui, ó. Menos y com menos 10y, isso aqui dá menos 11y. Igual, agora aqui termo independente, 7 mais 4, isso dá 11. Olha só, como é que ficou a equação? Bem simples, né? Passa esse menos 11 para cá, ou multiplica aqui por menos 1 para isolar, então isso aqui vai ficar 11y igual a menos 11. Vamos passar esse 11 que está aqui multiplicando para o outro lado, dividindo, e com isso a gente isola o y. Y igual a menos 11 dividido por 11. Portanto, y igual a menos 1. Achamos o valor de y, note que foi o mesmo valor que nós encontramos usando o método anterior. Feito isso, você escolhe uma das equações e acha o valor de x. Podemos pegar, inclusive, essa primeira aqui sem problema. Veja só, 2x menos y igual a 7. Achamos o valor de y, a gente substitui aqui. Cuidado com o jogo de sinais agora. Você fica assim, ó, com 2x menos 1, né? Igual a 7, ok? Então, veja bem, aqui você tem menos com menos que vai dar mais. Então ficamos com 2x mais 1 igual a 7, passando 1 para cá, isolando, né? 2x igual a 7 menos 1. 2x igual a 6. Portanto, x é o quociente, né? De 6 dividido por 2. Então, logo, x igual a 3. Observe com atenção que nós encontramos o mesmo resultado do sistema anterior, né? Usando o método anterior. X igual a 3, y igual a menos 1. Observe lá, x igual a 3, y igual a menos 1. Ou seja, nós encontramos o conjunto solução desse sistema usando os dois métodos, da substituição e método da soma, ok? Então apresentei para você aí, tá? E aí nas questões você pode escolher, né? Tem questão que um dos métodos parece que já está praticamente pronto para você. Então é resolvendo questões que você vai verificando a eficácia de um ou outro método. Muito bem. Ó, então aqui eu coloquei, né, aí para você os passos, né, que eu acabei comentando aqui na resolução para você. O método da substituição, novamente, primeiro passo, escolha uma equação e isole uma das variáveis. Segundo passo, substituir o valor encontrado na outra equação, e para encontrar o y basta substituir o valor de x que você encontrou, né, em uma das equações, tá certo? E aí eu acabei fazendo para você também o método da soma. Agora nós vamos falar sobre a famosa regra de Cramer, tá? Muito bem, agora nós entramos num ponto bem bacana, por quê? Quando você tem, veja bem, eu vou até usar o esqueminha aqui, ó. Quando você tem duas variáveis, x e y, a e b, né, são esses métodos que você pode utilizar para encontrar o conjunto de solução. O problema é quando você tem uma equação com mais de duas letras, x, y, por exemplo, e z, né, igual a 7 aqui, ó. Ou seja, eu tenho uma equação com 3 letras. Eu teria que ter mais duas para formar 3 equações, 3 letras. Então, quando você tem um sistema com 3 variáveis, né, esses métodos já também não são tão eficazes como a regra de Cramer que nós vamos aprender agora. O bacana da regra de Cramer é que ela te oportuniza duas coisas. Encontrar o conjunto de solução e discutir o sistema. Lembra que eu falei no início? Sobre discussão, sistema possível e determinado, sistema possível e indeterminado ou sistema impossível. Então a regra de Cramer, eu costumo falar que ela te dá duas coisas ao mesmo tempo. A possibilidade de você discutir o sistema, que é uma coisa, e a possibilidade de você encontrar o conjunto de solução. Tá? Vejamos então o que consiste a regra de Cramer. A regra de Cramer consiste num método para se resolver um sistema linear e é utilizada na resolução de sistemas possíveis e determinado. Só poderá ser utilizado na resolução de sistemas que o número de equações e o número de variáveis forem iguais, tá? Então veja bem isso aqui, ó. Foi o que eu disse, quando você tem um número de equações, 3 letras, por exemplo, né, e o número de incógnitas forem exatamente iguais, tá? O que é bem comum nas questões, né? Para a resolução, devemos calcular o determinante D da equação incompleta do sistema e depois substituirmos os termos independentes em cada coluna e calcular os seus respectivos determinantes. E assim aplicar a regra de Cramer, que é o que está escrito aqui embaixo, tá? Aqui está ela desenvolvida aqui, né?
Lembrando que a regra, ela oportuniza você encontrar as variáveis, que aqui estão representadas por x1, x2 e quantas tiverem, tá? Muito bem. Agora, melhor do que isso, é um exemplo, né, onde a gente pode praticar a aplicação, né, aplicar a regra de Cramer para encontrar o conjunto de solução. Veja bem aí na tela o que você tem. Você tem um sistema com 3 variáveis, x, y e z, tá? Então tá aqui, ó, exatamente o que foi dito anterior. 3 equações, 3 variáveis, né? Então nós podemos usar a regra de Cramer para encontrar o quê? Lembre que resolver o sistema, né, resolver o sistema, é encontrar quem é o valor de x, quem é o valor de y e quem é o valor de z. Não, quem são os valores aí das variáveis que satisfazem as 3 equações ao mesmo tempo. Muito bem. Nesse caso, né, usando a regra de Cramer, você vai montar, nesse caso aqui, 4 matrizes. Você vai montar a matriz D, né, vamos chamar assim, ó. Matriz D, ela é composta, né, pelos coeficientes das variáveis. Então, quem são os coeficientes aqui? Ó? 3, 4 e menos 1. Vão formar os elementos da primeira linha. 3, 4 e menos 1. Depois, na segunda linha, 4, 5 e mais 2. 4, 5 e 2. E na última linha, 1, menos 2 e 3. 1, menos 2 e 3, tá certo? Então, uma matriz aí de terceira ordem, tá? Aí você pode usar aí a regra de Sarros e vai encontrar o determinante dessa matriz. O determinante dessa matriz D, eu já vou antecipar para você, vai dar o valor 30, tá? Lembre como é que encontra o determinante, você repete as 2 primeiras colunas, a primeira e a segunda coluna aqui ao lado, né, e usa a regra de Sarros aí, tá? Então achamos o determinante aqui da matriz D. Agora nós vamos montar as 3 matrizes, a matriz DX, tá? Eu já vou fazer o esqueleto delas aqui, ó. A matriz, né? Vamos botar um ponto e vírgula aqui, a matriz DY, você já vai entender como é que nós vamos formar essas 3 matrizes. E a matriz DZ, né? Cada uma das variáveis é representando assim, x, y e z. Bom, a matriz DX vai ser quem? Vai ser a matriz formada aí na coluna x, né? Na coluna aqui da variável x, ao invés de eu colocar os elementos, os coeficientes de x, eu vou substituir pelo termo independente. Tá? Então na matriz dx não vai os coeficientes da variável x. No lugar dela vai quem? O termo independente. Tá? Então está aqui, ó. Então eu vou repetir o 8 na coluna x, o 20 e o 6, tá certo? E os outros elementos eu vou usar aí, né, correspondentes às suas variáveis. No caso y e do z, ó, 4 menos 1, 5 e 2, menos 2 e 3. Então entenda que na matriz dx, quem não aparece são justamente os coeficientes da variável x, tá? Na matriz dy, da mesma forma, agora eu retiro quem? Eu vou retirar os coeficientes da variável y e vou substituir pelo termo independente, tá? Então, da mesma forma que fizemos anterior, agora vai aqui, ó, vou colocar já então esses elementos na coluna central. 8, 26, tá? Na posição da variável x. Os demais a gente vai repetir conforme são os originais mesmo, né? Tá aqui, ó, menos 1, 2 e 3. E por fim, né, na matriz dz, não vai os elementos, né, os coeficientes da variável z. 8 trocamos por termo independente. 8, 20 e 6. Tá? E aí depois nós encontramos os respectivos determinantes. 3 e 4, 4 e 5, 1 e menos 2. Para cada uma dessas matrizes tem o seu determinante, né? Vamos antecipar, nesse caso aqui, ó, o determinante, né, da matriz dx, né, vai dar 30 também. O determinante da matriz dy, 60. E o determinante da matriz dz vai ser 90. Ok? Então, depois de encontrados os determinantes, tanto da matriz D, que foi a que nós começamos lá, ó, matriz D, deixa eu destacar inclusive também aqui, ó, nós encontramos o valor 30,
nós temos que encontrar o determinante de todas as outras matrizes. Lembrando que tudo isso usando a regra de Cramer para nós encontrar quem é o conjunto de solução, tá bom? Muito bem, então a regra de Cramer estabelece o quê? Agora que você encontrou todos esses determinantes, vamos só voltar aqui no slide anterior, para mim te mostrar uma coisa. Tá aqui a regra, ó. Você vai pegar o determinante, para encontrar a variável x, ó, você vai dividir o determinante da matriz dx pelo d. No caso aqui estaria representando a variável y e z e assim sucessivamente. Então depois disso, agora vamos encontrar então o valor da variável x. Eu vou colocar aqui em cima. Então a variável x, que é uma das respostas que a gente está precisando, é o quociente, né, do determinante da matriz dx pelo determinante da matriz d. Veja que todos esses valores nós encontramos, né? Então vamos já substituir aqui para encontrar o valor de x. Quem foi o determinante da matriz dx? Está aqui, ó. Foi 30. Quem foi o determinante da matriz d foi 30 também. E o quociente disso deu 1. Então quer dizer que o valor de x vale 1. Então já vamos até substituir aqui, ó, nesse esqueminha que a gente fez aqui. Quanto vale x? O x vale 1. Para achar o valor da variável y, a mesma forma. Determinante da matriz dy dividido pelo determinante da matriz d. Vamos fazer aqui embaixo. dy deu 60, da matriz d deu 30. Portanto, a resposta aqui da variável y foi 2, não é isso? Então está aqui, ó, y vale 2. E por fim, vamos em busca da última variável, que é a variável z. Da mesma forma, é o quociente do determinante da matriz dz pelo determinante da matriz d. Da matriz dz nós deduzimos aqui 90 sobre 30, logo a variável z vale 3. Então aqui está o conjunto de solução. X igual a 1, y igual a 2 e z igual a 3, tá certo? A gente coloca normalmente assim o conjunto de solução. Então aqui, ó, os três valores, né? 1, 2 e 3. Então, veja, nós utilizamos justamente a regra de Cramer para encontrar o conjunto solução, né, de um sistema de equações aí com 3 variáveis, tá certo? Muito bem. Na sequência, vamos falar então da discussão do sistema, retomando o que a gente falou no início, né? Que a classificação de sistema leva então a essas 3 possibilidades. Discutir um sistema linear em função de um ou mais parâmetros significa determinar para que valores dos parâmetros do sistema será possível e determinado, sistema possível e determinado e também sistema impossível. Então veja bem, olha só, agora é o seguinte, quando se fala em matriz aqui, né, matriz delta aqui, ó, né, é como se no exemplo que a gente acabou de resolver, a principal matriz é a primeira, esta aqui, que vamos até aproveitar essa solução aqui, ó, para ficar melhor a visualização. Essa matriz que nós montamos, que é a matriz D, ou seja, a matriz formada pelos coeficientes do sistema, ela já antecipa muita coisa, o determinante dela. Nós encontramos o determinante, veja bem quanto foi que a gente encontrou, o valor 30. Se nós tivéssemos encontrado um valor igual a 0 aqui, nós já definiríamos muita coisa. Então, o determinante dessa matriz é quem define muita coisa. Veja o que diz aqui, ó. Se o sistema for possível e determinado, e esse determinante, né, for diferente de 0, que foi o caso em questão ali, eu já classifico de cara, o sistema é possível e determinado. Que foi justamente o que nós encontramos nesse sistema aqui, ó. O sistema foi possível e determinado. Nós determinamos, resolvemos o sistema e determinamos suas raízes. Né? Ou seja, se fosse para classificar, eu pararia aqui, ó. Como esse determinante aqui, ó, deu diferente de 0, né? Eu já poderia classificar o sistema agora. Sistema possível e determinado. É o que diz ali, ó. Tá? Agora, o que acontece se você encontrar todos os determinantes 0, né? Ou seja, você encontrasse o determinante da matriz D igual a 0, da dx, da dy e da dz, todos os determinantes fossem exatamente 0, você ia classificar o sistema aqui, ó, sistema
possível e indeterminado. É o que está dizendo aqui, ó. A matriz del, dx, dy e dz, tudo igual a zero. Tá? Agora, é possível também que ocorra isso aqui, ó. Você encontra o determinante igual a zero da matriz D, aquela matriz lá, formada só pelos coeficientes, e pelo menos um dx ou dy ou dz for diferente de zero. Tá? Aí o sistema é classificado como sistema impossível. Então perceba uma coisa, se você encontra o determinante da matriz D e der diferente de zero, você não precisa nem ir mais adiante, já para por aqui. O problema é se o determinante for igual a zero, aquele primeiro determinante, se ele for igual a zero você vai ficar na dúvida. Você só vai descartar a primeira possibilidade. Você vai ficar na dúvida se o sistema é possível e indeterminado ou o sistema é impossível. Essa dúvida só vai ser sanada quando você encontrar todos os outros determinantes. Se todos forem igual a zero, sistema possível e indeterminado. Se pelo menos um for diferente de zero, sistema é impossível. Ok? Com isso aí, né? Vamos rapidinho aqui, ó. Temos uma possibilidade aí de aplicar, né? Verifique se o sistema é determinado ou indeterminado. Olha aí, ó. Tá? Muito bem. Se ele for determinado, a matriz formada pelos coeficientes tem que ser diferente de zero. Se ele for, né, igual a zero, o sistema é indeterminado. É o que diz aqui, ó. Sistema possível determinado, determinante diferente de zero. Se for igual a zero, sistema possível e indeterminado. Então vamos rapidinho aqui resolver esse problema. Bom, montamos a matriz D, né? A matriz D, ela é formada só pelos coeficientes. Está aqui, ó. 3 menos 2, 1 e 1. Tá? Encontramos o determinante e com ele a gente já classifica. Tá ok? Muito bem. Determinante de matriz de ordem 2 é o produto dos elementos da diagonal principal pela diferença do produto dos elementos da diagonal secundária. Aqui, ó. Diagonal secundária. Então vamos lá. Determinante. O determinante da matriz D vai ser quanto? 3 vezes 1 dá 3. Aqui 1 vezes menos 2, né? Dá menos 2, né? A dica sempre é você trocar o sinal, porque é sempre pela diferença. 1 vezes menos 2 dá menos 2, joga para cá, dá mais 2. Então o determinante deu 5. Veja bem, esse valor é diferente de zero. Se ele é diferente de zero, o sistema é possível e determinado. Tá certo? É justamente esse caso aqui, ó, sistema possível e determinado, tá? Ou seja, se a gente resolver esse sistema, tanto pelo método da substituição ou pela soma, nós vamos conseguir encontrar as variáveis, tá? O conjunto de solução. Bom, com isso aí nós finalizamos essa parte aí de sistemas de equações lineares e discussão de sistemas.